Capítulo 5: Sinais e evidências do derramamento do Espírito. Nota de rodapé. Anotações de mensagens proferidas por Watchman Nee em Xuanchao, na província de Fujian, 19 de novembro de 1935. O tradutor do inglês. O Pentecostes não cumpre literalmente a profecia de Joel. Ao relato de Pentecostes, conforme registrado no livro de Atos no Novo Testamento, não cumpre a profecia do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, no Antigo Testamento. Todavia, em sentido puramente literal, ele guarda algumas, mas apenas algumas semelhanças com Joel. Diferente do que está em Joel, os eventos que ocorreram no dia de Pentecostes não contiveram profecia, sonho ou visão. Em Pentecostes veio um som como de um vento impetuoso e apareceram línguas distribuídas como que de fogo. Veja lá, Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Além disso, o que se manifestou nos discípulos reunidos em Pentecostes foi que eles começaram a falar em outras línguas. Mas, na profecia de Joel, não há menção de tal som nem de línguas. Isso é evidência de que o que aconteceu em Pentecostes não é um cumprimento literal da palavra de Joel, mas sim, primariamente, algo que segue o mesmo princípio. Semelhança versus cumprimento literal. Alguns crentes afirmam categoricamente que para ter o derramamento do Espírito Santo precisamos falar em línguas. Mas sabemos, pela palavra de Pedro, que a experiência de Pentecostes é, como ele disse, isto é o que foi dito por intermédio do profeta. Pedro disse, isto é o que? E não, isto cumpre aquilo. Essas duas expressões indicam princípios bem diferentes. Abre aspas. Cumprir, fecha aspas, transmite a ideia de algo literal. Abre aspas. Fecha aspas, transmite a ideia de semelhança. Muitos consideram este derramamento do Espírito Santo no Pentecostes como sendo o cumprimento da palavra de Joel. Contudo, Joel não fez menção ao falar em línguas. Muitos tentam aprender a técnica de falar em línguas, tentam até mesmo ter sonhos. Mas não era assim que Pedro tinha em mente. O que Pedro quis dizer aqui é que o derramamento do Espírito Santo que ele testemunhou é semelhante àquele que Joel havia profetizado. Por esta razão, não devemos tentar imitar a manifestação do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. As manifestações variam. As manifestações do derramamento do Espírito Santo são variadas. Alguns podem rir, alguns podem chorar, alguns podem se movimentar, alguns podem sentir poder e outros podem sentir algo vindo sobre si. Precisamos entender que isso é o que Pedro se referiu como, entre aspas, isto é o que? E não, entre aspas, isto cumpre aquilo. Alguns podem sentir-se como se estivessem sendo, entre aspas, eletrizados, enquanto outros se sentem envolvidos por algo. Alguns podem saltar, enquanto outros permanecem sentados. Todos os tipos de sensações são experimentados no derramamento do Espírito Santo. Elas não constituem problema na análise de Pedro, que é, entre aspas, isto é o que? Algumas pessoas podem buscar o derramamento do Espírito Santo e o resultado será acompanhado de lágrimas e clamores, mas outras podem receber manifestações muito diferentes, pois, entre aspas, isto é o que? Cada um tem sua própria experiência.
Não podemos dizer que, porque a experiência de alguém é diferente da minha, a dele é irreal. Se uma pessoa recebe um espírito sobrenatural e é capaz de dizer que Jesus é o Senhor, então é de Deus, independentemente de qual possa ser a sua manifestação exterior. Pedro disse: isto é o quê? E nós também diríamos: isto é o quê? Não devemos imitar os outros, insistindo em ter as mesmas manifestações. Buscar e testar. Cooperação versus passividade. No momento de buscar o derramamento do Espírito Santo, você deve testar o Espírito que cai sobre você para ver se ele é de Deus. Você deve cooperar com Deus, nunca deixando a sua mente ficar em branco. Não imite os outros. Não permita que sua vontade seja passiva. Não exerça controle excessivo, nem se desfaça de todo o controle. Isso ocorre porque os espíritos malignos podem falsificar o Espírito Santo e dar sensações e experiências sobrenaturais. O crente deve testar o que recebe, seja do Espírito Santo ou de um espírito mau, para distinguir a obra do Espírito Santo da obra do espírito mau. Devemos, antes de tudo, conhecer seus princípios de operação. O Espírito Santo quer que os homens cooperem ativamente com ele, mas o espírito maligno busca a passividade do homem para então manipulá-lo. Consequentemente, no processo de buscar o derramamento do Espírito Santo, não podemos nos dar ao luxo de deixar nossa mente vazia e nossa vontade passiva. A passividade agrada imensamente ao espírito maligno. Tentar imitar a experiência de outros também dá oportunidade para o espírito maligno agir. É imperativo que pratiquemos o que mencionamos antes, que estejamos trabalhando ativamente junto com o Espírito Santo e que sejamos vigilantes para não sermos enganados, pois é possível que qualquer pessoa seja enganada.